sentir o que nós estamos sentindo aqui, o campo está propício para isso. Não tem roteiro aqui, a gente vai um papo livre. Então eu vou trazer a minha verdade, as experiências que eu tenho, talvez ideias aqui sejam ideias que batam, a ideia aqui não é convencer, e é isso. Então o gancho uma vez conversando com uma ordenança, seu Pinga Fogo, eu estava num outro projeto, e eu falei pro seu Pinga Fogo, por onde que eu começo? Tô com a ideia de um curso, de um treinamento, tô com tudo na cabeça. Ele falou, comece pelo começo. Então isso aqui é o começo de algo que nós pretendemos aqui dar continuidade e vamos ver para onde isso vai. Meu nome é Fábio Naza, estamos aqui no Núcleo Vida Plena, /Portal 7, que é um espaço de desenvolvimento humano e espiritual, com xamanismo, com umbanda, com quimbanda, com apometria, com um monte de ferramentas da espiritualidade. Venho trabalhando dentro da espiritualidade desde os meus 12, 13 anos de idade, hoje eu tenho 46. Quem somos nós? Somos só sombra? Quem é Exu? Quem é a espiritualidade que nos rodeia? Quem são essas forças e para que elas servem? E por que elas estão aqui com a gente? E por que a gente tem tanta ânsia de buscar respostas? É curioso. É muito interessante porque talvez para cada pergunta e resposta que a gente apresente aqui vão surgir mais 10 dúvidas, porque isso é infinito, né? É uma busca infinita. Até angustiante para alguns, porque obtém uma resposta, aí N dúvidas. O motivo sempre é financeiro, amoroso e questões relacionadas ao trabalho, né, que envolve a questão financeira. Muito raramente, elas vão para Umbanda, ou enfim para Quimbanda, seja lá qual direção, em busca de respostas relacionadas ao seu próprio íntimo e ao seu próprio ser. E aí, na minha concepção, elas ficam presas dentro de um sistema justamente por buscar coisas que eu considero erradas num primeiro momento, que é a busca ou financeira ou amorosa. Porque o Exu, ele vai te trazer essa resposta, porque essa resposta para o Exu é fácil. Só que muitas vezes essa resposta, ela não é exatamente alinhada com o seu estilo de vida. Então as pessoas buscam trabalhos, e o trabalho está aí para ser feito, obviamente. Porém, se você não tiver um alinhamento de vida, vai ser só temporário. Não vai ser uma coisa que você vai até o final. Deixar claro aqui que isso aqui não é uma conversa sobre Umbanda nem sobre Quimbanda, mas a gente vai usar essas nomenclaturas, porque talvez a gente nem se defina como umbandista, quimbandeiro, mas enfim, somos buscadores aqui. E, pelo menos de minha parte, e com o Fernando, que observo, tá em busca. E talvez esse conteúdo ressone com você, que é um buscador da espiritualidade, da metafísica, do mundo invisível, que ele está aqui em contato o tempo todo o tempo. Se a gente analisar as religiões cristãs e as abrâmicas em geral. Quando eu digo as abrâmicas, são todas as religiões que veio de Abraão, né? Por isso que chama abrâmica. Todas as religiões que vêm de Abraão, no caso a religião cristã e a islâmica, as pessoas buscam o divino, se conectar com o divino, se conectar com questões relacionadas ao ser, para onde vamos, né, de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que a gente está fazendo aqui, qual é a nossa missão de vida. Eu até brinco com a minha esposa dizendo assim, talvez eu acho que eu seja o único cara dentro da espiritualidade que seja ateu. Porque eu não consigo acreditar e não consigo conceber um ser criador de tudo. Não consigo acreditar nisso. Não sei o Fábio, mas eu não consigo acreditar nessa questão. E isso daí é muito louco, porque a pessoa vai olhar e falar assim, mas como assim? Você acredita no Exu? Você acredita na espiritualidade e tal? Você não acredita? Não consigo acreditar que exista um único ser que criou tudo e tal. E acho ainda que esses próprios seres também estão em busca dessa resposta, porque eles também não têm essa resposta. E às vezes, indagando os Exus, eu perguntei uma vez pro Exu, o Exu disse o seguinte pra mim, ele falou, cara, eu não sei te falar, mas a minha visão é diferente da sua, porque
eu estou numa realidade mais dilatada que você, então eu tenho uma visão diferente, que eu nem ouso te explicar, porque eu tenho certeza que você não vai entender. Então, eu não vou entrar nisso. Então, talvez eles também estão em busca, né? Todos eles também estão em busca, porque a nossa diferença de um Exu, na minha concepção, é gigantesca, é um abismo de diferença. Muito embora você vai ver várias crenças de Umbanda dizendo que o Exu está próximo do ser humano, por conta disso, daquilo, não tá totalmente diferente. Pelo que eu já vi de manifestação dentro dos cultos, não dá para acreditar que um ser que faz tudo isso está próximo da gente, e não só de questões físicas, mas de questões também intelectuais, porque a entidade, ela tem uma intelectualidade totalmente diferente, na minha concepção. A Dona Farrapo, que é uma ordenança que trabalha comigo, que é a que manda aqui na casa, junto com o seu meia-noite. Eu vou citar o nome de algumas ordenanças ao longo da nossa conversa, que trabalham aqui na casa, que trabalham comigo. Quando ela entende que eu tenho uma limitação, seja intelectual, de entendimento, de consciência, ela diz assim, isso é um mistério. Mas não é um mistério de misterioso, é que o subtexto é, você é burro, tá? Então, não adianta, burro, mas não me colocando para baixo, mas você não tem capacidade ainda de entender. Então, ela coloca, é um mistério. Mas ela força, através dessa colocação, eu ir à busca. E aí, quando eu alcanço um nível de entendimento que ela consegue traduzir, ela traz algumas respostas mais humanizadas, como se estivesse conversando com uma criança, né? Olha, filho, é desse jeito, assim, 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 assado. Se a gente parar para pensar, tem as questões dos trabalhos que envolvem todo um sistema mágico da coisa. Então, quando você vai para o ocultismo, você tem um sistema mágico. Quando você vai para a Cabala, você tem um sistema mágico. Quando você vai para Umbanda, você tem um sistema mágico. Quimbanda, e por aí vai, todas têm um sistema mágico. Todas têm um certo fundamento, embora as casas de Quimbanda sempre façam diferentes, talvez, uma coisa da outra, mas todas elas têm um certo fundamento. Quando você faz aquele fundamento correto, quando você faz um tipo de trabalho correto, o negócio funciona e dá resultado. E aí a pergunta é, por que dá resultado? Porque o médium tem mão boa para fazer? Porque os elementos usados foram corretos para que a gente alcançasse o resultado? Ou porque a entidade que trabalha com você, ela é braba, então ela consegue o resultado através de você? Então a gente fica sempre pensando como esse sistema funciona. Vou dar um exemplo. Teve um amigo nosso que pediu para eu fazer um trabalho na casa dele, porque ele não estava conseguindo alugar o apartamento. O apartamento estava com problema e ele não estava conseguindo alugar o apartamento. Eu fui lá, fiz um trabalho para ele dentro do apartamento, uma semana depois alugou o apartamento. Então, isso daí é o quê? É uma coincidência? É uma coincidência que alugou o apartamento? O Exu que trabalha comigo, seu Sete Catacumba, salve seu Sete, é ele que é brabo? Ou eu tenho mão boa para fazer trabalho? Ou o sistema, né? O sistema feito foi correto, então funcionou? Ou ainda tem a possibilidade de ser simplesmente uma coincidência. O cara foi lá, fez o trabalho, depois de uma semana alugou, porque talvez seja uma coincidência. Então, o que eu quero trazer é o seguinte, esses trabalhos, eles funcionam para a mente, para o corpo, para o espírito, para a alma, ele funciona. Porque a gente já viu, inúmeras vezes, pessoas que estão à beira de um suicídio, coisa parecida, e você faz um trabalho para aquela pessoa ela melhora absurdamente e não pensa mais em suicídio, e através daquele trabalho ela consegue tocar a vida dela e, obviamente, sem dispensar a parte médica, sem dispensar os medicamentos, sem dispensar exercício físico, coisas que a gente já sabe que funciona para depressão. Quantas vezes a gente já viu isso acontecer dentro de casas? Eu já fui da ordenança católica, fui batizado, crismado, aí rompi com a igreja católica, passei pelo sistema espírita Kardec, e dentro desses sistemas, com uma série de barreiras de crença, depois conheci um pouco da Umbanda, dentro da ordenança da Umbanda Sagrada, e aí tive que passar por uma mudança de sistema de crença,
Tomei contato com as medicinas, eu levei 17 anos. O caboclo se apresentou, não nessa casa, no Núcleo Vida Plena, num outro local, e disse: filho, você precisa tomar contato com medicina, né? Com as medicinas dos povos originários. Aí demorei 17 anos para tomar contato com rapé, ayahuasca, depois cogumelo e por aí vai. E aí sistemas de crença que foram sendo quebrados até um dia que seu meia-noite se apresenta para mim e fala assim: filho, ele não me chama de filho, ele fala: moço, vai estudar Quimbanda. E eu falei: nem a pau, é sangue, é bicho, é... E aí 3 meses depois sou apresentado... E não existe Quimbanda vegana, né? Não, não que eu saiba, tá? Hoje em dia tem tanto absurdo aí na rede que talvez até já exista. Enfim, e aí, de novo, foi uma desconstrução por uma nova reconstrução. E aí, um dos objetivos, acho, desse encontro, ou desses encontros, é a gente promover provocações para pessoas que estão cristalizadas nos seus sistemas de crença, para que enxerguem, né, a magia, para que enxerguem a espiritualidade, Exu, Pombogira e as ordenanças envolvidas com isso, para que consiga avançar. Você não consegue avançar no seu entendimento se você não quebrar as barreiras de crença que você tem, e isso leva tempo muitas vezes, senão vai ser uma violação da sua psique, daquilo que você acreditou durante a vida toda, porque é uma verdade absoluta naquele momento, mas em algum momento aquilo se desconstrói de uma forma, e aí tem uma nova verdade. Por isso que nós não somos a verdade absoluta aqui, mas dentro da verdade que nós estamos percorrendo, tem muita coisa que já foi descortinada para nós dois, e isso que convergiu para o nosso encontro aqui, para a gente dar continuidade nesse projeto. Porque a religião cristã, ela deixa a pessoa num nível de crença tão limitante que é quase impossível para um cristão buscar uma espiritualidade diferente. Eu não vou dizer maior, mas eu vou dizer diferente. Porque o cristianismo, ele te amarra, né? Porque fora do cristianismo, qualquer coisa fora do cristianismo é considerado uma violação. Porque Jesus diz o quê? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ele é o único cara que tem acesso total a Deus. Porque ele é Deus, né? Então fica muito difícil. Então eu já ouvi isso muitas e muitas vezes de cristãos. Não, mas o que você segue tem a ver com o demônio, o diabo e blá 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 blá. Então hoje, muita gente chega em mim e pergunta assim: mas você sabe, né? O que você segue é o diabo. Eu falo: é verdade, o que eu sigo é o diabo. Eu já nem debato mais, é verdade, é o diabo. Mas tudo bem você seguir o diabo? Tudo bem eu seguir o diabo, tá beleza. Porque o sistema de crença dele é tão engessado que qualquer coisa que eu for falar não vai fazer sentido para a pessoa. Sim. Então a pessoa tem que ter o mínimo de liberdade mental para ela sair daquele sistema de crença, porque é o nosso sistema de crença, acho que de quase todos os brasileiros, que nascem, eles vão nascer cristãos. Isso aqui é uma pitada do que vem pela frente. Vou te fazer uma pergunta. Estamos falando de Exu, Pombogira, né? As ordenanças do embaixo. Elas podem se manifestar fora de um terreiro, fora de um solo sagrado? Como é que é isso, na sua concepção? Depois eu vou contar uma história interessante minha. Bom, na minha concepção, eu acho que não tem problema nenhum. Mas o assentamento do Exu, obviamente, ele... Para que serve um assentamento? Vamos começar assim. O assentamento, ele serve para você manifestar o corpo de Exu no físico. O assentamento do Exu, conforme você vai fazendo todas as consagrações necessárias e vai fazendo todo o processo necessário, você consegue manifestar a força de Exu no físico. Para isso que serve um assentamento dentro de algumas tradições, não todas as tradições, mas dentro de algumas tradições de Quimbanda. A partir do momento que você tem o seu assentamento correto e você vai manifestar um Exu dentro de casa, por exemplo, não vejo problema nenhum. Muito embora algumas tradições de Quimbanda vão dizer o seguinte: olha, o assentamento, ele precisa
ser próximo do Exu. Porque como o assentamento ele vibra, ele tem um raio de vibração, né? Porém, se você está precisando de uma palavra, por que não trazer a entidade em casa? Eu já venho de várias tradições, inclusive fiquei muitos anos em um terreiro onde era proibido você trazer o Exu dentro de casa. O sacerdote falava, vocês nunca tragam o Exu dentro de casa, é proibido. E eu sempre fui um transgressor da lei, né? Porque eu sempre trouxe o Exu dentro de casa, porque eu pensava assim, falava, olha... Da lei dos homens, né? Porque isso é uma regra humana. É, uma regra humana. Porque é o seguinte, o Exu, cara, ele é um mestre. Então, a própria entidade, ela sabe onde ela pode e onde ela não pode se manifestar. Então, a entidade, ela tem essa coerência, digamos assim. Eu não vou entrar na questão de atração de corpos, porque isso daí é uma coisa um pouco mais complexa, porque pode existir um momento de que você atrai a entidade para o seu campo de tal forma que vocês acabam se unindo e a incorporação pode acontecer. Isso acontece demais com filhos, enfim, que estão os neófitos aí, que estão no começo de suas caminhadas, e aí às vezes você pode ver o cara incorporando no shopping, um cara incorporando dentro de um cinema. Isso pode acontecer porque você atrai o Exu para o seu campo de tal forma que é uma coisa meio nebulosa. Eu não vou entrar nisso porque isso é uma coisa muito complexa de se explicar e eu não quero causar tantas polêmicas hoje. Vamos devagar. Por enquanto. Mas trazer o Exu dentro de casa, sem problema nenhum. Fazendo aqui um parênteses, eu e minha esposa, a gente trazia o Exu toda quarta-feira em casa e a gente fazia perguntas. Então a gente pegava perguntas do tipo... física quântica tem a ver com espiritualidade? Um exemplo, né? Que hoje está na moda o lance da física quântica. E eu sempre dizia o seguinte, se tem quântico no meio, pode ter certeza que é charlatão. Pode ter certeza que é enganação. Se tem quântico no meio, foge, porque a física quântica real ela é muito complexa de se entender. Não é um leigo que vai entender a física quântica. Então, deixa a física quântica lá e vamos falar de espiritualidade aqui. Inclusive, ontem a gente trouxe o Exu e a gente fez um monte de pergunta, gravou, porque eu acho que é importante você entender como que funciona. E só para finalizar, existe um filtro que o médium tem. O Exu ele não consegue falar através do médium coisas relacionadas à sua sombra, fortemente. E eu vou explicar. Por exemplo, se você é um cristão fanático, e você é um cristão fervoroso, e de repente você fala assim, não sou mais cristão e vou para Umbanda agora. Beleza. E aí, o Exu vai falar alguma coisa relacionada a Cristo lá atrás, fora do âmbito bíblico. Cara, é muito difícil que isso aconteça. Por quê? Porque você tem uma limitação que tá com você desde a infância, de que aquilo se torna um muro. Você não vai conseguir passar aquele muro. Então a entidade também não consegue. Porque quem manda na sua mente é você. Então seria muito fácil para uma entidade então trazer para um cientista a descoberta do câncer. Sim. Beleza, é fácil de trazer? Sim, é fácil. Só que a entidade teria que pegar um cientista que incorpora e que estaria apto a fazer as ritualísticas necessárias para que através da entidade aquela informação possa se manifestar. E detalhe, teríamos que ter a permissão para que aquela manifestação acontecesse. Eu tenho uma história interessante. Dentro da minha cristalização de crença, entidade nenhuma deveria se manifestar dentro de uma instituição e assim por diante. Estava eu viajando perto de Rio de Janeiro e percebi que no campo o Exu que se manifestava através de uma ex-companheira minha estava próximo. Falei, fulana, qual o nome do Exu que trabalha com você? Ela era médium de terreiro, dentro das regras de terreiro. Falei, seu pinga-fogo. Falei, eu acho que ele tá aí. Vamos trazer ele? Ela falou, não pode. Não pode. Falei, senta aí. E aí, eu dentro da minha ritualística lá, fiz uma evocação e ele se manifestou. E a minha primeira pergunta eu falei, senhor pinga-fogo, o senhor pode se manifestar fora do terreiro? Ele falou, se eu não pudesse, eu não tava aqui. Foi a primeira desconstrução minha literal de que sim, uma entidade ela pode se manifestar
fora de um espaço sagrado, religioso, fora de uma ordenança. O médium precisa estudar, o médium precisa se desenvolver, estar dentro de uma instituição, de um solo e tudo mais, sob a ordenança de um pai, de um babá, de um tatá, que seja, é também para ele ir aprendendo os processos. Mediunidade não é liga e desliga, é um processo que leva a vida toda, mas com treino você consegue encontrar as chaves de acesso com segurança e tudo mais. Vocês vão ver ao longo aí do nosso conteúdo, inclusive, eu não tenho dúvidas que, embora estejamos num solo sagrado, que vocês terão comunicação, né, com as nossas ordenanças, porque eu não estou incorporado, mas eu estou irradiado. O campo aqui, se vocês tivessem como sentir o que nós estamos sentindo aqui, o campo está propício para isso. Não é o objetivo hoje, mas haverá também conteúdo direto, né, das ordenanças ao longo do projeto aqui. Quais são as dúvidas que vocês têm sobre espiritualidade, Exu, Pombogira, Umbanda, Quimbanda e outras ordenanças, Senhor Lucifer, ocultismo, para que a gente possa juntar aí o que a gente já sabe, também, né, orientado aí pelos... olha que interessante, a gente precisa fazer a nossa lição de casa primeiro. Seria muito, muito simples, né, o Exu falar assim, não, fala isso e aquilo. Não, foi a instrução que nós recebemos no início do projeto aqui, nós sentamos, 2 seres humanos aqui, sem intenção nenhuma de trazer guia para conversar, e aí nós batemos um papo, vamos tocar o projeto para frente? Vamos. E aí os Exus se manifestaram depois, no final, Senhor Tiriri, Senhor Sete Catacumbas, validando, mas eles disseram, o pontapé inicial será de vocês. As informações complementares e suplementares com certeza virão, mas porque muita gente pensa que Exu é babá, né? Que guia é babá. Resolve aí. Eu vejo nos carros, às vezes, né, monitorado por Exu. Falo, mano, o cara que fala um negócio desse, você tá... Deus que me deu. É a mesma coisa, Deus que me deu. Mas quando você ele só troca a figura, né? De Deus para Exu, é a mesma coisa. Né? Monitorado por Exu, eu fico pensando, falo, cara, ou o cara coloca aquilo pra de repente o ladrão ter medo, falar, não vou mexer aqui, ou o cara de fato ele acha que o Exu vai achar o carro pra ele. Cara, eu sinto muito, mas não vai, o Exu ele não tem essa função, quem tá vivendo no plano físico é você, a responsabilidade da vida ela é sua, ela não é da sua entidade. A entidade ela não está aqui para ser babá de ninguém, para ser polícia de ninguém, para ser, sei lá, uma espécie de guarda-costa. Não é assim que funciona. Exu Pombogira, que é o que a gente vai abordar aqui, é uma bússola, mas o caminho a ser trilhado sempre será seu.